Bem, hoje com o engenheiro agrônomo da Escola Experimental Agrícola, César Candiano, é para a gente falar sobre doença ferrugem do café. Olá, César. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, César, a gente viu aí a produção de café do Brasil. O Brasil, principal produtor de café exportador do mundo, um produto de excelente qualidade. Mas os problemas com as doenças nós temos e temos que enfrentar. E uma delas é a ferrugem do café. Você nota ela particularmente através das folhas, mas eu pediria primeiro, antes da gente falar de como cuidar e o que causa, que você explicasse melhor qual é o dano da ferrugem do café no pé de café. A gente vê aquilo que está na folha, mas o estrago é muito maior. Como é que ela trabalha prejudicando o café? O- a ferrugem ela é um fungo, então ela ataca as folhas do café. Os esporos eles se disseminam entre as folhas e quanto mais atacada a folha, maior vai ser a desfolha posterior, caso não haja um controle eficiente. Essa desfolha ocorrendo diminui o metabolismo da planta, me diminui toda a possibilidade de, toda não, mas boa parte da possibilidade de produção dela, uma vez que o pegamento posterior da florada, o desenvolvimento dos frutos, vai ser prejudicado pelo menor metabolismo após a queda das folhas. Bom, é um fungo, então, quer dizer, qualquer ventinho manda ele para frente, se espalha rapidamente. Agora, com uma característica, ela é mais, ela aparece mais em plantas saudáveis. Por que isso? Na realidade, a pressão da ferrugem ela é muito grande nas plantas produtivas. Quanto maior a produção, teoricamente, maior a pressão da ferrugem. Também os locais baixos e com muita umidade quentes favorecem também, né, a disseminação dela e o desenvolvimento dela. Então, nesse caso, plantas bem equilibradas, né, em termos nutricionais, tendem a ter uma melhor resistência. Porém, quando a gente compara em termos de produtividade, são as É. lavouras mais produtivas as que mais são atacadas por ela. Bom, a minha conclusão aqui e a minha linha de raciocínio, você me corrija se eu estiver errado. Então, na verdade, você tem plantas produtivas, elas mais produtivas, elas produzem mais, elas têm linhagem genética que proporciona melhor produtividade, mas ela precisa ser bem nutrida e bem cuidada, porque senão ela entra, vamos dizer assim, num processo de estresse. É a mesma coisa que você exigir de um atleta, um desempenho quando ele não tem uma compensação de alimentação e treinamento e tal. Ele vai distender a perna, o músculo e não vai chegar ao resultado. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso, Tavinho. O, o ponto é, a gente deve monitorar essa doença, né? A partir do momento que ela pode se instalar na lavoura, que normalmente é a partir do início do mês de dezembro, durante todo o período chuvoso. Uhum. Então, nesses momentos também acontecem os controles, as adubações, as pulverizações. Então, o manejo adequado da lavoura é um dos principais pontos para que a gente mantenha a ferrugem baixa e que ela possa não prejudicar tanto a produção da lavoura. Na umidade. Importante também, Tavinha, lembrar que existem variedades resistentes, né? Então, hoje a pesquisa brasileira já desenvolveu muitas variedades. A gente tem registrado no Brasil quase 80 variedades que são resistentes ou tolerantes à ferrugem. Então, no caso da renovação de uma lavoura, é importante o produtor pensar em buscar essas variedades, que além de muito produtivas, podem ter também a resistência a essa doença. É uma pergunta que precisa de explicação. Se eu tenho um vizinho que tem uma lavoura, que tem um cafezal cuja planta não tem resistência à ferrugem, e eu tenho uma com planta, esse fungo pode entrar na minha lavoura de café também? Essa plantação, esse cultivo de café, esse cafezal que não tem a planta resistente, ele pode ameaçar a minha que é resistente? Ele pode ameaçar, porém, por você ter a sua lavoura resistente, a possibilidade dela se Menor. desenvolver vai ser bem pequena. Tá. Então, nessa condição, mais uma vez, o monitoramento é o ponto mais importante. Se a gente está vendo que o vizinho está com muita ferrugem, a gente deve monitorar a nossa lavoura.
Se nós temos uma variedade resistente, a possibilidade dela desenvolver vai ser bem mais baixa. Porém, caso ela inicie, né, e a gente perceba isso pelo monitoramento, a gente pode entrar com os controles, através de métodos alternativos, com controles biológicos, controles culturais, mas também o controle químico, uma vez que for necessário, já que estamos num país tropical que tem as condições que favorecem o desenvolvimento dela, né? Que é principalmente umidade e calor. Bom, então é usar muda de variedade resistente à ferrugem, fazer um monitoramento e nutrir bem o cafezal, né? Dar vitamina para a planta para que ela possa produzir mais, porque a genética dela naturalmente já está instigada para isso, já está determinada a isso. Então ela precisa de comida para ficar forte. Perfeito. E isso mesmo também. você respondeu a minha pergunta, que seria a próxima: como é que combate? Você já falou, pode ser com métodos naturais, pode ser não dispensando o produto químico. Agora, a evolução dela, da ferrugem no café, vai até que ponto? Até estagnar a planta? Como é o processo evolutivo ruim dela? Na realidade, ela sem controle, ela chega quase que à totalidade de desfolha na lavoura, numa condição climática favorável. Esse ano especificamente, a gente teve esse veranico muito longo, né, com temperatura, apesar de temperaturas altas, mas a seca foi prolongada nos meses de fevereiro e março no cinturão cafeeiro. Então, com isso, a pressão da ferrugem acabou sendo um pouco mais baixa. Hoje a gente não tem ela numa pressão muito alta, as chuvas estão voltando. Normalmente, pensando no controle químico, nós entramos com uma pulverização entre dezembro e início de janeiro e outra agora entre fevereiro e março, pensando nos produtos químicos. Porém, antes deles, nós devemos pensar em outros tratos culturais também, né? Hoje já existem alguns produtos biológicos que têm tido uma eficiência interessante para o controle dela. Então, trabalhar o controle biológico junto com o químico e os demais tratos culturais é a melhor condição para controle dessa doença. E para a gente terminar, parece que não existe um produto único para combater a ferrugem. Então tem que ser várias combinações e tem que ser um sistema multidisciplinar, vamos chamar assim, várias combinações. Como é que é isso? É um sistema integrado, né, Tavinho? Tá. É muito importante que o produtor ele rotacione os princípios ativos pensando nos produtos químicos e também entre com outras práticas, né? Lavouras mais adensadas, onde mantém a umidade interna da lavoura por mais tempo, tendem a ter uma pressão maior da doença. Então, quando as lavouras fecham, é importante podar também essas lavouras para que a parte interna dela seja mais arejada, o fungo acabe não tendo a condição ideal para ele se desenvolver. Esse é um método alternativo também, as podas, né? E dentro do controle, é muito importante o produtor, além de estar rotacionando os princípios ativos, ficar muito atento ao período de carência. Nós já estamos nos aproximando da colheita, que normalmente acaba começando, dependendo da região, em final de abril, meados de maio, e se estendendo aí até agosto, setembro, pensando na varrição, né? Então, o período de carência é o período entre a aplicação do produto e a colheita. Okay. Esse período ele deve ser mantido antes de que seja colhido. Então, é importante o produtor avaliar, junto com o seu técnico, junto com o seu agrônomo, qual o período de carência daquele produto que ele vai utilizar, para só fazer a colheita após esse período de carência ter sido obtido. Ok, e manter as ruas abertas, a distância entre leiras aí bem ventiladas, que é a forma de você proporcionar uma secagem natural das folhas para não armazenar a umidade embaixo da folha e aí o fungo vem e deita e rola, como a gente diz, né, César? É verdade, Tavinho, isso mesmo. Ok, muito obrigado pela participação e pelas informações. Para quem quiser mais detalhes com você, qual é o endereço de internet, César? Meu e-mail é cesarcandiano@hotmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar um e-mail e eu vou responder o mais pronto possível. Muito obrigado, César, pela sua atenção e pelas informações. Uma ótima quarta-feira. Até breve. Eu que agradeço, Tavinho. Obrigado a todos. Tchau.